Deus seja louvado, Deus seja engrandecido, não só hoje, mas para todos, sempre, sempre. A Ele a glória, a Ele o domínio, a Ele o poder, para todos, sempre, sempre. Aleluia! Deus seja louvado, Deus seja engrandecido. Vamos aguardar, os irmãos estarão entrando na nossa live de hoje, o nosso encontro com a palavra, que com certeza será extraordinário, será sobrenatural, amém, guerreiros? O poder de Deus, a glória do Senhor possa fluir na sua vida de uma forma especial. Amém? Através da palavra de Deus que é viva e eficaz para cumprir o seu propósito. Amém, guerreiros? Glória a Deus. Seja bem-vindo, cada um de vocês, em nome de Jesus. E quero que vocês sejam edificados nesta palavra de Deus. Amém? Enquanto isso, você que já entrou e puder compartilhar com alguém, compartilhe desde já para que outras pessoas sejam alcançadas pelo poder de Deus, pela palavra de Deus que é viva e eficaz para cumprir o seu propósito. Aleluia, glória a Deus. Boa noite na santa paz do nosso Deus poderoso. Amém. Boa noite, a paz do Senhor, meus queridos amigos, irmãos em Cristo Jesus. Vamos orar para iniciar, para que a palavra de Deus possa fluir de uma forma extraordinária na nossa vida, amém? Pai eterno, Deus Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra, graças te dou, Senhor, por estarmos juntos novamente nessa sexta-feira abençoada. Neste final de semana que se inicia, ó Deus. Muito obrigado, pois até aqui o Senhor tem nos ajudado, até aqui o Senhor tem nos sustentado com a sua poderosa mão. Obrigado pelos livramentos, obrigado pelas bênçãos recebidas, obrigado por Senhor ter, ó Deus, enviado os teus anjos para estar conosco, Senhor. Pois a tua palavra diz que os anjos do Senhor acampam ao redor daqueles que o temem e os guarda. E nós fomos guardados, nós fomos livres de todo e qualquer mal, ó Deus, porque os teus anjos estavam conosco. Muito obrigado, Senhor. Aleluia, glória a Deus. Amém, guerreiros. Vamos iniciar a nossa palavra. Hoje é uma palavra forte de reflexão, que mexe um pouco com o nosso caráter, amém? Mas temos que colocar a palavra de Deus em prática. Nós não podemos ser apenas ouvintes. Lá no livro de Tiago diz que devemos ser praticantes desta palavra. Só assim não esqueceremos daquilo que foi ensinado. E o Espírito Santo de Deus nos fará lembrar de tudo que nos foi ensinado. Amém, amados? Então eu peguei uma frase aqui. Eu gosto muito de anotar algumas frases. Algumas eu não sei o autor, porque não está identificado. Mas quando tem o autor, eu menciono aqui. Amém, amados? Diz o seguinte: você não pode usar coisas erradas para alcançar as certas. Isso é forte. Amém? Olha só, você não pode usar coisas erradas para alcançar as certas. Queridos, diante de um mundo que nós estamos vivendo atualmente, um mundo tão cheio de violência, tão cheio de corrupção, de mentiras, de enganos, de trapaças, de traições, de erros após erros, de pecado atrás de pecado, nós estamos vivendo um conceito em que o errado parece que é certo agora.
E o que é certo parece que é errado. Mas preste bem atenção. Nós que caminhamos e falamos no nosso dia a dia que somos cristãos, temos que ter um entendimento e a sabedoria da parte de Deus. É claro, direcionado pelo Espírito Santo e por intermédio da sua palavra. Nós temos que ter o discernimento de espírito. Queridos, nem tudo que parece ser certo é certo. Porque os meios usados, os caminhos que estão sendo usados para alcançar o que é certo, são caminhos errados, são atitudes erradas, são formas erradas. Ainda que lá na frente você possa alcançar aquilo que é certo, mas o caminho que você traçou foi um caminho totalmente errado. E lá na frente nós teremos consequência. Sim, nós teremos consequências terríveis. E precisamos ter cuidado, porque usar coisas erradas para alcançar as certas não é o correto. E aí a gente pensa, mas pastor, está todo mundo fazendo, está todo mundo praticando, está todo mundo se dando bem, está tendo vantagens. Queridos, a palavra de Deus fala que há caminhos que para o homem parecem serem corretos, mas não são corretos. Porque são caminhos que são totalmente aversos à vontade de Deus. E nós precisamos ter um entendimento do Espírito Santo que não é porque todos estão fazendo ou praticando determinadas coisas que é o correto e que é o que deve se fazer. Não. Você tem que frear. Você tem que entender. Não é julgar as pessoas, mas ter um entendimento do que está acontecendo em sua volta para que você não caia no mesmo erro. Que erro? O erro que todo mundo está praticando. O errado. Queridos, o errado continua sendo errado. Não adianta querer fantasiar o que falam, ou as atitudes, ou as ações, para conseguir o que é certo. Não. Porque Deus, Ele vê todas as coisas. E de Deus nós não fugiremos. E precisamos ter esta compreensão. E nós temos a tendência de pensar dessa forma, que o errado deve ser praticado para alcançar as coisas certas, justamente quando nós somos injustiçados. Nós achamos com a nossa atitude, nosso pré-julgamento, nós nos tornamos juízes e achamos que temos que entrar na onda daqueles que estão praticando coisas erradas para fazer aquilo que é certo. Queridos, vamos ter a direção do Espírito Santo. Vamos ser direcionados pelo Espírito Santo. Toda atitude errada constitui-se pecado. E o pecado deforma. O pecado deforma o nosso caráter. O pecado deforma a nossa vida espiritual. O pecado traz prejuízos gigantescos. O pecado está casado com o inferno. Você precisa ter essa compreensão. Então, tudo aquilo que é errado é pecado. E se é pecado, está casado com o inferno. Ou seja, se praticamos coisas erradas para alcançar as certas, nós estamos pecando. Nós não estamos agindo com justiça, com honestidade, com a verdade. E, na maioria das vezes, essas práticas vão se tornando rotineiras na vida das pessoas. E o que acontece? O errado acaba sendo praticado todos os dias, todas as horas, em todos os momentos.
através não só de uma só pessoa, mas de várias pessoas, que aquilo entrou no seu conceito e a sua mente se torna cauterizada. E você não consegue perceber que está no erro. Você não consegue perceber que está dentro e mergulhado no mar de pecado através dos erros. Que só pelo fato que todo mundo estava praticando, você também se acha pelo direito de praticar. Queridos, o pecado ele traz vantagens temporárias. É uma ilusão. São vantagens que nos levam a perder muitas coisas. E nós temos que ter esse entendimento. E a palavra de Deus fala o seguinte, que o pecado, o erro, é uma desobediência. E a desobediência é a mão que tira o céu de dentro de nós. Preste bem atenção, eu vou repetir. A desobediência é a mão que tira o céu de dentro de nós. Por isso que o tema dessa mensagem, desta lição de hoje para nossas vidas é: o errado continua sendo errado. Não mudou. Embora, meus queridos, muitos até denominados e renomados cristãos tenham tentado vasculhar a Bíblia, a palavra de Deus, ou colocar ela do lado averso, do lado as aversas, tentando procurar dentro da palavra um meio, um mecanismo ou um artigo, vamos dizer, para legalizar os seus erros. E não é assim. Quando a palavra diz que determinadas atitudes são erradas, é pecado, amado, ainda continua sendo pecado, porque a palavra de Deus ela é imutável. A palavra de Deus não se muda, não se deve acrescentar e não se deve diminuir. Ela continua sendo o que é. Ela é viva e eficaz e ela tem um propósito. O propósito dela é alcançar a nossa vida. E todos aqueles que se rendem ao poder desta palavra, com certeza, são transformados. O pecado, como eu disse no início, ele deforma, mas a palavra transforma. Porque a palavra de Deus, ela limpa, ela te purifica. E através dela nós somos santificados. E nós alcançamos a dádiva de Deus que é extraordinária, a presença do Espírito Santo. Então nós precisamos, meus queridos irmãos, ter esse entendimento. Não podemos praticar coisas erradas para alcançar as certas. Pelo contrário, nós temos que ter atitudes certas para alcançar as certas. Amém? E a palavra de Deus nos ensina o seguinte: não retribuam o mal a ninguém com o mal. Procurem fazer o que é correto aos olhos de todos. Lá em Romanos capítulo 12, versículo 17, nos dá essa clareza. Olha só, procurem fazer o que é correto aos olhos de todos. Queridos, existem pessoas em nossa volta. Nós que somos pais de família, os nossos filhos estão nos observando. Nós que moramos em uma quadra, estão as pessoas que moram no nosso conjunto ou num condomínio, as pessoas que estão ali no nosso condomínio estão nos observando. Principalmente se você já se identificou como um cristão, eles esperam de nós uma mudança, uma atitude que é uma atitude de transformação, de alguém que foi transformado pelo poder de Jesus Cristo, pelo poder da palavra de Deus. Não que pratiquem as mesmas coisas que eles estão praticando. Mas pelo contrário, aqui está dizendo, procurem fazer o que é correto aos olhos de todos. Não o que é errado. Mas o meu vizinho está fazendo, o meu chefe está fazendo, os meus amigos na faculdade estão fazendo e estão tendo vantagens. E eu estou sendo prejudicado. Querido, talvez no momento
da necessidade, você acha que está sendo prejudicado, mas quem está sendo prejudicado são eles que estão fazendo as coisas erradas para alcançarem as certas. Mas você que está agindo dentro daquilo que é justo, que é correto, que é verdadeiro, e está fazendo tudo da forma certa, lá no final, você é que será justificado. Você é que será exaltado pelo fato de você ter atitudes corretas diante daqueles que estão em sua volta. Por isso que a palavra está dizendo, na parte B, procurem fazer o que é correto aos olhos de todos. E para isso, nós temos que pisar no freio em determinados momentos. Que forma pisar no freio? É evitar de pagar o mal com o mal. Jamais, amados, o mal vai prevalecer, jamais. E principalmente um mal em cima do outro mal. Não tem como prevalecer. Às vezes eu vejo, nós estamos diante de, como eu já falei, diante de um mundo tão violento, diante de um mundo que não tem a falta do amor, né, gigantesca, a falta de perdão. O ódio impera no coração das pessoas, nos corações das pessoas. As pessoas estão explodindo com nada. Quantas pessoas, olha só, a gente vê, basta dirigir de uma forma errada, que o outro que está dirigindo é capaz de jogar o carro em cima do seu e tirar uma satisfação e querer até matar. Então, amados, o mundo está precisando de amor. Nós precisamos aprender a amar como Cristo nos amou. Nós devemos aprender a perdoar como Cristo nos perdoou. Então, nós não podemos, ainda que o mal pareça estar vencendo, a palavra de Deus nos aconselha em Romanos 12, 21 também, diz o seguinte, meus queridos, não se deixe vencer pelo mal, mas vençam o mal com o bem. Oh glória! Está vendo que texto maravilhoso, extraordinário? Na nossa percepção, na nossa visão, parece que o mal está vencendo. Pelo fato de todos estarem praticando o que é errado. E aí você vê um tirando vantagem dali, o outro tirando vantagem do outro lado, e a corrupção vai aumentando cada vez mais, e parece que o laço do passarinheiro, o laço de Satanás está querendo te laçar também. E a sua carne está quase se rendendo para praticar as mesmas coisas que os outros estão praticando. Mas, querido, a palavra de Deus está me aconselhando você nesta noite. Não se deixe vencer pelo mal. Não deixe o mal te vencer. Se você acha que está perdendo as forças, né, está fraco, clame pelo Espírito Santo, porque Ele é capaz de fortalecer a sua vida. Queridos, viva Efésios capítulo 6, versículo 10, que diz o seguinte: no demais, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. A força vem de Deus. Então, quando nós nos sentimos fracos, quase vencidos, nós temos que clamar ao Pai, nós temos que clamar a Deus e pedir: Espírito Santo, me socorre que eu estou quase me rendendo, me sucumbindo ao mal. Venha ao meu socorro, como diz o Salmo, né, no livro de Salmo: meu socorro vem do Senhor que fez os céus e a terra. Oh glória! Então não se deixe, em nome de Jesus, se vencer pelo mal, mas vença o mal com o bem. Parece ser difícil praticar o bem. As pessoas hoje, né, viram até manchete de jornal quando alguém encontra uma carteira recheada de dinheiro e lá está a identificação, o nome da pessoa. Aí o indivíduo que encontrou a carteira liga para a pessoa e fala: fulano, eu encontrei a sua carteira. E aí a pessoa fica alegre: você encontrou a minha carteira? Graças a Deus, pelo menos os meus documentos, né? Estão todos aí, os meus documentos, minha identidade, minha carteira CNH e tal. Não, está aqui também os seus documentos e tem aqui um dinheiro. E a pessoa: meu dinheiro está aí também, tá? E você vai me devolver? Claro que sim.
Oh, querido, essa pessoa que encontrou a carteira e está devolvendo tudo, todos os documentos, todo o dinheiro, ela não se deixou vencer pelo mal. Ela está agora fazendo aquilo, como diz a palavra de Deus aqui, ó, vença o mal com o bem. Ainda que aquela pessoa que encontrou aquela carteira recheada de dinheiro está passando por uma necessidade, está precisando muito daquele dinheiro, ela deve agir com honestidade, com a verdade, com a sinceridade. É isso que nós precisamos. É Cristo. Cristo está nos alertando para isso, meus queridos irmãos. É não se deixar vencer pelo mal, mas vencer o mal com o bem. Então, amado, aquilo que é errado continua sendo errado. Não adianta. Não vai mudar hoje, não vai mudar amanhã, daqui a um mês, algum ano. Não. O errado continua sendo errado. Nós vemos tantas coisas erradas no nosso país, tantas leis, leis que estão legalizando coisas erradas. Mas mesmo tendo leis legalizando coisas erradas, isso não muda o fato, continua sendo errado. E esses erros, cada um deles terão as suas consequências. Terão as suas consequências. E nós precisamos vigiar, meus queridos irmãos. Porque cada erro chama-se desobediência. E a desobediência é uma mão do diabo que tira o céu de dentro de nós. E nós precisamos entender isso. Que o erro, que é pecado, ele deforma o nosso caráter, ele deforma a nossa vida. Mas Cristo, quando está operando em nós, trabalhando e moldando a nossa vida, ele transforma a nossa vida. E é engraçado que no livro de Romanos, capítulo 12, desde o primeiro versículo, fala de tratamento, de mudança, de transformação. E também fala de relacionamento para com o nosso próximo. Todo o capítulo 12 tem esse tópico, relacionamento com o nosso próximo. Primeiro com Deus, começa lá o versículo 1 e 2, e depois ele traz uma série de atitudes que nós temos que ter com o nosso próximo, com o nosso semelhante. Amém, queridos? E baseado nisso, amados irmãos e ouvintes e amigos que estão aí, quero pegar um gancho aqui, que o fato de nós acharmos que estamos fazendo a coisa certa, para alcançar as coisas certas, mas praticando o que é errado, nós temos uma atitude muito errada. Nós temos a mania de julgar. Nós nos tornamos em alguns momentos juízes. Mas quem é que nos nomeou como juiz? Ninguém. Ninguém nos colocou como juiz de ninguém. E a palavra de Deus fala lá em Mateus capítulo 7, versículo 1. Não julguei para que vocês não sejam julgados. Nós temos que vigiar nessa atitude. Nós costumamos ter na nossa boca, fulano fez um pré-julgamento de determinada pessoa. Você não teve tempo de conviver com aquela pessoa, você não teve tempo de conversar com ela, de analisar as atitudes, o porquê, a razão, mesmo não tendo o porquê nem a razão, mas você tem que ter o equilíbrio de estar numa posição de não julgar as pessoas. E nós, muitas vezes, estamos numa posição de julgadores, de juiz. Determinamos uma sentença. Aquele que julga é aquele que forma um conceito. Então, por isso que fala pré-conceito. Pessoas preconceituosas são pessoas que se tornaram juízes, julgadoras. São pessoas que emitem parecer. São pessoas que tomam a decisão. Queridos, preste bem atenção. Em tudo nós temos que precisamos ter a direção do Espírito Santo. E o Espírito Santo sempre vai nos falar. Viva a palavra. Cumpra a palavra.
E nesse quesito de julgar, a palavra de Deus está falando também lá no versículo de Lucas capítulo 6, versículo 37. Não julguem e vocês não serão julgados. Não condenem e não serão condenados. Perdoem e serão perdoados. Sabe qual é o nosso problema maior? Uma certa vez eu ouvi uma frase, ela está anotada na minha agenda também, e lá na frente nós vamos discutir a respeito dela. O problema das pessoas julgarem as outras é que elas estão cometendo erros diferentes dos seus. Só isso. E aí você se acha capaz de julgar. Só o fato delas não estarem cometendo os mesmos erros que os seus. Porque se elas estivessem cometendo os mesmos erros que os seus, você não teria coragem de julgar. Talvez você estaria se tornando um comparsa daquela pessoa. Um amiguinho. Pelo fato dela estar fazendo a mesma coisa que você está fazendo. Praticando o mesmo erro que você está praticando. E muitas vezes nesse julgamento nós julgamos as pessoas também. Porque na verdade, no fundo, você não teve a coragem de fazer o que ela fez. Você não teve coragem de errar da mesma forma que ela errou. Mas o desejo de errar está dentro do seu coração. E isso é pecado. Mesmo o fato de não ter praticado, mas você desejou praticar. Então, meu querido, nós temos que ter esse cuidado. Não julgueis para que não sejais julgados. Olha só. Se nós julgamos, nós vamos ser julgados. E talvez a sentença que virá sobre nós será maior do que nós. A nossa que liberamos para aquele que nós julgamos. Então vigie nesse quesito. Todos nós temos falhas. A questão é que as minhas falhas talvez não sejam as mesmas que as suas. E nem as suas as mesmas que as minhas. Todos nós falhamos em algum momento. Seja no falar, seja no olhar, seja no pensar, seja nas atitudes. Então, quando eu estou de pé, eu tenho que vigiar para não cair. Esse é o conselho da palavra. Nós que estamos de pé, temos que vigiar para não cair. Por quê? Porque estamos aqui. E se caímos, nós seremos um péssimo exemplo, infelizmente. Mas nós temos que vigiar. Evitar de praticar o que é errado. Porque o conceito errado não vai mudar. Continua sendo errado. Então, meu querido irmãos, não vamos, em nome de Jesus, vacilar nesse quesito. Não seja tentado a fazer o mal, porque todos estão fazendo. Faça o bem. Faça o bem, vença o mal com o bem. A recompensa é extraordinária. A recompensa é gloriosa, não se compara. Amém, amados? Às vezes nós nos sentimos injustiçados. Às vezes nós nos sentimos nós como se estivéssemos desapontados. Por quê? Porque as pessoas que estão em sua volta, elas estão fazendo tudo que é errado. Estão, na nossa concepção, na nossa forma de ver, parece que estão prosperando, estão avançando, estão conquistando, mas tudo de forma errada. Mas será que não virá sobre eles um peso lá na frente, um juiz? Querido irmão, preste bem atenção. E às vezes nós sentimos pequenos pelo fato de estarmos praticando ali a nossa honestidade, praticando a verdade, praticando aquilo que é justo. E está demorando chegar a nossa vez de usufruir do bem, de usufruir daquilo que é glorioso, daquilo que é bom. Querido, não percamos a esperança. Não deixe a sua esperança morrer só pelo fato de ter uma grande multidão em sua volta fazendo tudo que é errado. Lá no livro de Abacuque, ele descreve um pouco isso, a sua indignação pelo fato de ver o ímpio prosperando.
de ver aqueles que praticam violência prosperando. E ele muitas vezes sendo injustiçado. Querido, não tenha esse sentimento. Eu repreendo isso na sua vida em nome de Jesus. Vale a pena ser fiel a Deus. Vale a pena ser verdadeiro. Vale a pena ser justo. Vale a pena ser de Deus, direcionado pelo poder do Espírito Santo. Vale a pena. Às vezes nós somos massacrados, injustiçados com a injustiça dos outros, sim. Mas Deus, Ele é a nossa justiça. A nossa recompensa, queridos irmãos, nós não podemos somente ter uma visão terrena. A nossa recompensa é uma recompensa que não se perderá ao longo do tempo. Ela é eterna. Chama-se vida eterna. Não há nada, absolutamente, ou glória, nada neste mundo que pague o valor da vida eterna. O preço já foi pago, que foi a vida de Cristo Jesus na cruz do Calvário, por nós. Por nós. Então continue fazendo aquilo que é correto. Ainda que demore vir a recompensa. Mas você vai ter a sua recompensa. No tempo de Deus, Deus vai lhe recompensar. Deus vai fazer prosperar. Deus vai te dar a honra, um lugar de honra. Porque você é justo, você é íntegro, você é verdadeiro. Você procura fazer aquilo que é correto para alcançar as coisas corretas. Então, em nome de Jesus, vença. Vença o mal. Seja forte, seja corajoso, seja valente, em nome de Jesus. E tenha paciência, espera em Deus. Aleluia. Espera em Deus. Ele é o nosso ajudador, o nosso galardoador. Amém, amados? Como diz Hebreus, capítulo 11, versículo 6. Que sem fé é impossível agradar a Deus, pois é necessário que todo aquele que se aproxima dele creia que ele existe e que ele é galardoador. Amém? Daqueles que o temem. Então ele tem um galardão para mim e para você. Então temos que nos manter firmes e fortes na posição. Qual é a posição? Continue fazendo o que é certo. Ainda que você esteja zombado. Ainda que você seja o único a estar fazendo o que é certo. Lá dentro do seu trabalho. Lá dentro da faculdade. Lá dentro da sua igreja. Em qualquer lugar onde você estiver. Seja a diferença. Seja a diferença em nome de Jesus. Então, o meu conselho hoje... Prevaleça, meu querido. Prevaleça em nome de Jesus. Que Deus vai te dar o galardão. Deus vai lhe abençoar. Persevere naquilo que é correto. Persevere naquilo que é justo. Aquilo que é verdadeiro. E seja direcionado pelo Espírito Santo. Não vale a pena. Não. Não vale a pena. Eu quero dizer para você, a cobrança vai vir. A cobrança vai chegar. E o preço será muito alto a pagar. Tem muita gente praticando coisas erradas para alcançar as certas. Tem muita gente burlando o sistema, né? Burlando as leis. E aí, com essa prática maligna, muitas vezes se convertem a Cristo, mas não convertem as atitudes e querem fazer as mesmas coisas dentro da igreja. Por isso que existem muitos cristãos, infelizmente, dando um péssimo exemplo, fazendo coisas erradas para alcançar as certas. Burlando, criando atalhos malignos para alcançar. Não, meu querido irmãos. Sempre vai chegar alguém que vai nos oferecer uma oportunidade
Uma oportunidade de quê? De fazer o que é errado. E às vezes você quer entrar nessa onda para adquirir o seu carro, quer entrar nessa onda para adquirir sua casa, quer entrar nesse sistema maligno de corrupção, de engano, de mentira, para alcançar as suas bênçãos. Mas, meu querido, não vale a pena. Como eu disse agorinha, a cobrança vem. A cobrança virá. E o juízo de Deus será derramado sobre todos estes que estão praticando coisas erradas. Não adianta. O caminho de Deus é perfeito. Em sua palavra há poder, há justiça. Então a palavra de Deus, ela é o que é. Ela diz ser o que é. Então vamos caminhar em cima do princípio da palavra. E ela diz: procurem fazer o que é correto aos olhos de todos. Romanos capítulo 12, versículo 17. Não retribua o mal com o mal. Amém? Este é o nosso conselho. Às vezes pessoas fizeram o mal contra nós. E na hora das emoções, dos sentimentos que afloram na nossa vida, a raiva, o ódio, que muitas vezes quer entrar e criar moradia dentro de nós, nós queremos pagar o mal com o mal. E é engraçado que, preste bem atenção, normalmente você quer praticar as coisas piores do que aquelas que ele praticou contra você. Então vigie, varão. Vigie, varoa. Em nome de Jesus. Aleluia. Procurem fazer o que é correto aos olhos de todos. Amém. Querendo ou não, sempre tem alguém a nos observar. Sempre tem alguém esperando de nós um bom testemunho. Esperando de nós uma boa atitude. Esperando de nós uma boa palavra para edificar. Então seja direcionado pelo Espírito Santo, não pelas suas emoções. As nossas emoções nos enganam. Elas nos enganam. Sejam emoções de alegria ou não, mas elas nos enganam. Muitas vezes nós estamos tão eufóricos, tão alegres, que nós não enxergamos que a nossa alegria pode nos trazer prejuízo também. Então, em tudo, até nas emoções, nos sentimentos, nós temos que ter o equilíbrio. E esse equilíbrio só vem com o Espírito Santo. E aí o Espírito Santo nos faz lembrar que está escrito o poder da palavra. Amém, amado? Por isso que coloquei esse tema neste nosso encontro. Encontro com a palavra. Não é comigo, é com a palavra. A palavra de Deus é ela que dá o seu aval final. É ela que dita as nossas regras de fé. Quando eu realizo o batismo, eu pergunto para aquela pessoa que está batizando. Uma das perguntas eu falo: você crê na palavra, na Bíblia Sagrada, como sendo palavra de Deus? E a pessoa diz: creio. Você está disposto a seguir a palavra de Deus como regra da sua fé? E a pessoa diz: sim. A palavra de Deus é a nossa regra de fé, meu querido irmão. Não iremos encontrar nela, em lugar nenhum, uma palavra para justificar os nossos erros. Não. Jesus, preste bem atenção, estava em determinado lugar e de repente chega uma mulher pega em adultério. E aí muitos queriam julgar aquela mulher e apedrejar, matá-la através de pedradas. E aí Jesus olhou para aqueles homens e disse o seguinte: quem não tiver pecado, atire a primeira pedra. Só quem não tinha pecado ali naquele momento e que poderia tirar uma pedra, mas não atirou, era Jesus Cristo. Era ele que não tinha pecado. Só ele, porque os demais todos tinham pecado. Por isso que está escrito no livro de Romanos: todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Nós precisamos de Deus, nós dependemos de Deus, nós precisamos da direção do Espírito Santo.
Então, para praticar aquilo que é correto, aquilo que é certo, muitas vezes nós não temos vontade. Só a força do Espírito Santo de Deus em nós que nos impulsiona a praticar aquilo que é correto. Porque lá no interior a nossa vontade é de fazer o que é errado. De fazer aquilo que achamos que está dentro do nosso conceito de certo. Querido, em nome de Jesus, eu quero abençoar a sua vida hoje. Para que nos momentos de fraqueza, ainda que você seja tentado a querer fazer o que é errado para adquirir as coisas certas, eu quero orar por você para que você tenha força, para que o Espírito de Deus venha te fortalecer. Amém? Então guarde essa palavra no seu coração. Ela estará gravada no nosso canal do YouTube. No nosso canal no YouTube, se você não segue, segue lá, é CB Getsemane. Amém? CB Getsemane. No nosso canal do YouTube. Se inscreva lá e aperte o sininho para receber todos os nossos vídeos, nossas atualizações. Amém? E compartilhe esse vídeo com alguém, para que a pessoa que está ouvindo seja edificada. Este é o propósito nosso aqui, através desse canal no Instagram. Edificar as pessoas que estão nos ouvindo. Instruir, ensinar pelo poder da palavra. Esta palavra que transforma, esta palavra que liberta, esta palavra que salva. Amém? Então vamos orar em nome de Jesus. Pai Todo-Poderoso, quero orar por este irmão, por esta irmã que está nos ouvindo hoje. E por todos aqueles que ouvirão este vídeo. Senhor, em nome de Jesus, eu declaro nesta noite que o Teu Espírito Santo possa estar fortalecendo este amado irmão e irmã. Fortalece, Senhor, este ouvinte. Fortifica, ó Deus, para que quando o mal vier sobre ele, ó Deus, ele tenha o desejo de praticar o bem. Não se deixe vencer pelo mal, mas que ele possa vencer o mal com o bem, em nome de Jesus, como diz a Tua palavra. Fortifica, Senhor. Senhor, também eu quero orar por cada ouvinte, Senhor. Onde estiver o enfermo, que haja cura, eu declaro nesta noite em nome de Jesus. Onde houver, Senhor, inimizade, que haja paz, que haja alegria. Se onde houver um coração em conflito, um coração, Senhor, abalado, angustiado, eu declaro tranquilidade, declaro paz em nome de Jesus. Senhor, entra nesta casa. Senhor, eu ministro paz, eu ministro prosperidade, eu ministro saúde, eu declaro a vitória do Senhor em nome de Jesus. Em nome de Jesus. A vitória é nossa pelo sangue de Cristo Jesus. A vitória é nossa pelo poder do Altíssimo. Eu abençoo a sua casa, o seu lar. Tenha um ótimo final de semana, meu querido irmão e irmã. Amanhã nós teremos ceia na nossa igreja, amém? E no domingo, às 18h30, o nosso grande culto de celebração e edificação. Se você está de bobeira, venha nos visitar no nome de Jesus, amém? Fica na 405, Conjunto 17, Lote 1, Samambaia Norte. Será bem-vindo em nome de Jesus. Deus te abençoe, guerreiros, em nome de Jesus. Fiquem na paz.